A voz de quem? É a voz de quem? Isso aqui é uma convocação intimidadora para quem acredita em Deus, saca? Ele se afasta do bolsonarismo, porque assim, ele tá disputando eleitores do bolsonarismo, né? A margem de eleitores do PT que iria pro Renan seria muito pequena e até a não ser os mais jovens, que é onde ele é mais forte. Mas então, ao mesmo momento que ele tem que desmoralizar um, ele já tem que desmoralizar outro. Isso aqui é tática política, né? Flávio Bolsonaro com seu QI baixíssimo fez uma campanha falando que eu não tenho faculdade, então tá bom. Olha só, eu larguei minha faculdade de Direito na USP, você é todo pós-graduado, debate comigo, ideias, eu prometi pra ele, não vou te chamar de ladrão. O que mais eu preciso fazer? Eu dou 10 minutos pra ele falar de economia, eu falo 3. Outra coisa, né? Esse lance de não fazer a faculdade tem também um pouco da roupagem outside, né? Ele é o cara... Ele não é do sistema. Ele, ao mesmo tempo, eu não sei se ele, mas uma galera do MBL, eu já vi, criticando a falta de educação formal, por exemplo, do Lula, né? Mas o Lula ainda tem um técnico, acho que em torneiro mecânico. Tem mais formação que ele. Enfim, mas agora... Você vê como dá pra fazer uma adaptação do próprio discurso, né? Isso é retórica pura, assim, né? É ao mesmo tempo que ele fala, tá, eu não tenho graduação, mas você tem um monte de pós-graduação aí e não quer debater comigo? Agora a gente vai entrar pras questões religiosas, tá? Diante da inveja deles, diante do sonho deles em nos substituir, não era tudo isso que eles queriam? O destino sempre foi nosso. Nós somos o grupo escolhido. Nós somos nós os escolhidos. Somos nós os escolhidos e o destino quis que... Sacou? Não é exatamente Deus de uma forma religiosa, mas aquela pessoa que acredita que Deus comanda a história, o destino e Deus entra a mesma coisa, né? Aquela pessoa que tem uma ideologia, ou seja, uma forma de olhar para o mundo com uma base transcendente e espiritual, ela já consegue ligar uma coisa na outra automaticamente. Então, não é exato aqui, né, no discurso dele, não é exatamente Deus, mas o destino quis. E quem que cuida do destino? Em 2014, quando nós montamos o Movimento Brasil Livre, o maior e mais importante movimento da história do Brasil, nós não éramos nada além de um grupo de rapazes, num escritório mofado no centro de São Paulo, com um sonho na cabeça, grandes ambições. Em 1 ano e meio de trabalho, o governo do PT havia caído. O mesmo PT que derrotou os tucanos, a direita, o centrão, o mesmo PT que era uma máquina eleitoral com a Lula e com a Dilma, caíram diante... Quem usa esse discurso, quem usou por muito tempo na história, e ainda tentam usar, né, é os Estados Unidos, né? Eles criaram essa ideologia de que eles são a nação predestinadas a conduzir o mundo, o planeta inteiro, ao melhor, ao lugar ideal, né? E ele tá usando essa mesma tática aqui, né? Então, onde que tá o princípio religioso nisso? É meio que uma história, um mito que tem... uma direção, essa direção tem um guia, alguém tá guiando, tem um objetivo, é quase que uma escatologia, né? Faria parte de uma escatologia, né? Você achar que você é escolhido por uma força superior, você convencer as pessoas disso, tranquilamente usar de uma estética, de uma linguagem e da crença, seja essa crença mística, espiritual, religiosa das pessoas, tá? Tem um outro trecho aqui, vamos ver. Falo para vocês de que o espírito do tempo está conosco, de que nós vamos determinar a história. Ó, vamos voltar, tá vendo? Espírito do tempo. O que é o espírito do tempo, gente? Se não Deus, tá? Mas vamos voltar mais um pouquinho, porque acho que aqui ele vai construir uma narrativa interessante pra gente analisar Somos isso. nós a ser derrubados, sermos cancelados. Sempre de pé, retornávamos para o enfrentamento. Até o ponto que não era mais possível nos derrubar. Hoje não há como derrubar a gente. Hoje, por quanto da nossa força, nós inspiramos milhares e depois milhões. São milhões nas intenções de voto, já indicando o nosso caminho nas eleições.
E galera, eu acho que isso é bem real. Eu acho que 2030 a gente vai ter uma disputa, tô supondo, tá? Mas eu acho que a gente vai ter uma disputa muito forte na extrema direita. Eu não sei se em 2030 o Nicolas Ferreira já vai ter idade pra disputar, mas eu acho que vai ser a nova disputa forte dentro da direita, né? Da direita, extrema direita. Obviamente, se coisas não vierem à tona aí, muita coisa pode acontecer. Mas se continuar nesse caminho, do jeito que tá... Dentre os mais jovens, que são o tal futuro do país, já somos os primeiros. É por isso que o futuro é glorioso. O futuro já é nosso. Quando criamos o partido, foi tendo essa noção que eu falo para vocês, de que o espírito do tempo está conosco, de que nós vamos determinar a história presente e futura do Brasil. Nesse instante, nós já estamos determinando o futuro do nosso país. E ao determinar o futuro do país com os nossos sonhos, nós não precisamos nos opor a ninguém. Nós ofuscamos o demais. O sol amarelo da missão ofusca a estrela vermelha dessa eterna noite que nos condenou. Doideira, mano. Olha, e foi poético isso, hein? Apesar dos pesares, a maneira como foi construído ali tá bem interessante. Pra quem conhece um pouquinho de filosofia, né? O sol platônico, tem o sol de Platão, que é a verdade. Alcançar a verdade é o bem, é a verdade do bem. E esse sol, dentro na alegoria da caverna, né, que Platão faz, esse sol ilumina tudo e que revela a verdade, que é o bem supremo de tudo, vai ser usado no cristianismo, né? O platonismo, toda a filosofia platônica vai construir as bases da filosofia cristã, vai adaptar o cristianismo para o mundo ocidental. E ele conseguiu fazer muito bem feito, assim, nessa questão. Pô, você tem uma estrela, a estrela ela ilumina um pouco também, mas a estrela vermelha, na verdade, ela escurece à noite, né? E o cara traz esse sol amarelo, que é a cor do emblema deles, né? Tá vendo como tem uma mística, como ele tá trazendo uma mística? Obviamente, ele não é tão direcionado, assim, de forma caricata mesmo, sabe? No sentido de ser caricato, falar diretamente na linguagem explícita, no estilo, na estética, como o bolsonarismo faz, né? Do bolsonarismo parece um grupo de oração, né? O jeito que eles estavam fazendo lá. Então se conecta com uma galera que às vezes nem é tão religiosa, ele não tá tentando se conectar com os fundamentalistas religiosos, embora se houver, por exemplo, muito escândalo, muita coisa, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, o fato dessa mística, de se falar, de ter uma ligação com o pensamento religioso, isso também já pode de alguma forma atrair. Então é tudo muito bem pensado, tá, galera? Eu acho que tem um último aqui, que é... A afirmação é a luz. E a luz, meu amigo, está presente nessa cor. A luz são as nossas ideias. A luz é a nossa coragem. E Deus fala como? Deus fala através dos corajosos. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de quem? 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 Nós ousamos. Isso aqui é uma convocação intimidadora para quem acredita em Deus, saca? A voz de Deus é a voz dos corajosos, né? Então eu tô aqui, ele começa falando que ele é escolhido, ele é o escolhido pelo destino, né? Então ele começa leve. Eu tô aqui, a gente vai tirar toda essa praga, tudo que é do mal, tudo que é ruim, tudo que é escuro, saca? Todas as simbologias, os significados ali, né? É um lexo religioso, sabe? As palavras, o significado das palavras, os termos escolhidos, né? É religioso. E de repente, ele faz essa convocação intimidadora. Por quê? Se você não tá com a gente, duas coisas. Você é covarde, e você não está emprestando a sua voz para Deus falar, porque a voz de Deus é a voz dos corajosos. Eu sempre esqueço de pedir curtida, eu preciso botar uns botãozinhos aqui para ficar aparecendo, porque se depender de mim, eu esqueço. Quem tá acompanhando aí?
A ideia dessa live na verdade, a gente trocar ideia, né? Mas eu preciso produzir conteúdo, galera. Senão o canal, ele desmonetiza. E eu não consigo nem ter membros aqui. Então eu preciso fazer lives com trechos que eu consiga depois produzir uns cortes que vai ter interesse ali no algoritmo, na busca do pessoal, né? Porque o meu canal ficou 1 ano parado. E se eu deixar ele muito tempo parado, vai diminuindo o número de visualizações dentro de 1 ano e eu perco a possibilidade de ter membros aqui. Então eu tô um pouco na necessidade de produzir Com Lula, cortes. eu ainda